Nós somos eternos devedores, né? Quando nós estávamos cantando, veio uma pergunta na minha cabeça. Será que nós estaríamos aonde se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Eu sou muito feliz e grato a Deus, porque Deus me deu uma família que eu jamais pensei possuir. E quando o pastor Luiz fala que o nome do ministério é Fé e Família, existe um propósito muito forte. Nós temos que entender o Senhor da família. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Hoje nós vamos refletir sobre Jesus, a palavra viva de Deus, que é o princípio, a moradia, a provisão, a vida e a luz. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Aleluia. Amém. Só chamo sua atenção, há uma versão que diz, ao invés de falar verbo, diz palavra. E é sobre isso que nós vamos refletir. Só que eu peço licença, antes de nós aprofundarmos aqui nesse texto, quero sair um pouquinho e falar de duas coisas. Para quem foi escrito o Evangelho de João e quem escreveu esse Evangelho? Eu vou fazer isso para a gente entender um pouco o contexto, depois nós vamos olhar e refletir sobre o que João diz aqui. Os 4 evangelhos, no início do Novo Testamento, eles falam acerca da vida de Jesus. E cada um desses evangelhos é numa perspectiva. Então, primeiro eu quero refletir sobre essas perspectivas. Então nós temos o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito com a perspectiva do povo judeu. Por isso que no Evangelho de Mateus é apresentado Jesus como o Messias. Aquele que foi prometido e que ele veio salvar a humanidade. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim o texto: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre sobre a terra, e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mateus, ele apresenta Jesus como Messias, porque quando o homem pecou, Deus já estabeleceu a promessa. Nesse texto ele diz, o seu descendente. Artigo O definido, único, não existe outro. É o descendente, aponta que o Messias ele viria e resgataria. Que ele viria e nos salvaria. Então por isso que o Evangelho de Mateus também começa apresentando a genealogia de Jesus. Mostrando que ele era um israelita. Mostrando que ele era o cumprimento da promessa. Seguindo, nós temos o livro de Marcos. No livro de Marcos, ele tem um foco no povo romano. Por isso que Jesus é apresentado como rei, o Filho de Deus. O Império Romano dominava o mundo conhecido daquela época.
Então, quando Marcos escreve o Evangelho, ele está falando na linguagem desse povo. Ele está falando e apresentando Jesus como esse Filho de Deus, como Rei. Nós vamos ver isso lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Durante todo o Evangelho ele faz essa apresentação. Seguindo, nós temos o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é escrito para os gregos. Por isso que ele apresenta durante esse Evangelho Jesus como um homem perfeito. O homem que não teve falha nenhuma. O segundo Adão. O apóstolo Paulo diz que Jesus esse é o segundo Adão. O Adão perfeito que veio tirar todo o pecado do mundo. E o Evangelho de João? Diga para o irmão que está do seu lado, o Evangelho de João foi escrito para você. Nós utilizamos uma palavra, cristão, e nós não entendemos o significado de cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Inicialmente foi dado esse nome de forma pejorativa, porque as pessoas viam que os discípulos, após a morte de Jesus, buscavam fazer o que ele fez. E começava a falar, olha os pequenos cristos, olha os pequenos cristos. É aqueles que fazem e caminham conforme Jesus Cristo. Esse evangelho foi escrito para nós. Pergunta para o seu irmão, e sabe como que Deus é apresentado aqui? Jesus é apresentado aqui? Como o Pai. No Evangelho de João, João ele apresenta Jesus como o Pai. Em vários momentos do Evangelho de João, nós vamos ver Jesus falando, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai, nós somos um. Porque nós, enquanto igreja, temos que entender que Deus ele não é um Deus distante. Deus ele é o nosso Pai. Você pode dizer amém por isso? Um Pai próximo, um Pai que importa conosco. Então esse evangelho, a primeira coisa que eu quero dizer essa manhã, é que ele foi escrito para nós e para apresentar esse Deus que é o nosso Pai. Segunda coisa que eu quero refletir, antes de entrarmos de fato no texto, é quem escreveu. Quem era João? Sempre que nós lemos a Bíblia, a gente precisa ter na nossa mente isso bem claro. Quem que escreveu aqui? Foram homens inspirados por Deus, mas quando nós entendemos quem escreveu, nós entendemos o que Deus quer fazer através de nós e por nós. Quem era João? João, ele não era o João Batista. Muitos pensam, né? João Batista ele morreu no início do ministério de Jesus, né? Foi decapitado. Esse João aqui é o João que foi conhecido como João Evangelista. É o João que era um dos 12 apóstolos de Jesus. E aí eu quero refletir um pouco, inicialmente, de quem de fato era João. Esse é um dos discípulos que ficou conhecido, o discípulo a quem Jesus amava. Isso é muito forte. Diga assim, eu tenho um desejo de ser chamado o discípulo que ama Jesus. Queridos, mas quem era João? João, como nós, tem uma história antes e depois de conhecer Jesus. E eu quero falar sobre esses dois Joões. O João antes e o João depois que conheceu Jesus. Quem era João antes de conhecer Jesus? Porque quando nós vamos refletir, eu acho interessante isso. Nós vamos pegando alguns costumes. E nós, quando vamos falar dos comportamentos dos apóstolos, de quem que nós falamos? Quem? Pedro, né? A gente fala, não, Pedro era colérico, né? Pedro era meio inconstante, né? Pedro era aquele que tinha um dia que estava andando sobre as águas, aí de repente começava a observar as coisas e começava a afundar. E nós refletimos muito sobre Pedro. Pedro depois se tornou, né, uma referência no início da igreja cristã.
Mas eu quero falar de João. João também era colérico. João também era vingativo. Quer ver? Eu gostaria de ler Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, entre os discípulos de Jesus. Mas Jesus, sabendo que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-se junto de si. E lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Volta por gentileza. Vamos ler junto essa parte. A partir do porquê aquele, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é o grande. Deus tem umas coisas bem diferentes, né? Continuando, diz assim: falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio e luz proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Só um minutinho, só abrir um parênteses. Havia uma, permita dizer, usar essa palavra, uma treta, né? Entre os judeus e os samaritanos. Então não dava, né? A mulher que estava no poço, né? Não vou dar água, porque você é judeu, como você pede para mim? Então havia um conflito ali, né? Então não receberam Jesus. Vendo isso, os discípulos Tiago e quem? Perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os... Gente boa, né? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Último versículo: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. João, gente boa. Não entendo o que está acontecendo. Eu vou fazer o quê? Não pode fazer isso. Mas como? É Jesus que, né? Jesus que tem a unção de expulsar demônios. Você não pode, irmão. Você não pode fazer isso. Poxa, não, mas só fulano pode orar por cura. Só fulano pode ungir. Proibia. A Bíblia fala que ele proibiu. Depois continua a viagem, né? Não recebeu. Como assim? Você sabe com quem que você está falando? Você não está entendendo o que está acontecendo aqui? E João e Tiago, né? Os bestes, né? Que nós aprendemos, cuidado com quem você anda. Que diz muito de quem você é. Ah, Senhor, vamos orar, vai cair fogo do céu, está tudo beleza, a gente... Esse era João. Nós também temos uma história. Talvez a gente já tentou, né? Manda fogo do céu. Porque Deus é justiça. O mesmo tamanho da justiça de Deus é o tamanho da graça e misericórdia dele. Porém, queridos, não importa quem nós éramos quando conhecemos a Cristo. Importa quem Ele vai fazer com que nós sejamos. Diga para o seu irmão, não importa quem você era.
antes de conhecer Jesus. Importa o que você vai ser após conhecê-lo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quem João se tornou? Um dos três que subiu no monte da transfiguração e viu Jesus transliterado, né? Jesus falou, coloca aqui as cabaninhas, né? Então ele viu coisa que ninguém viu. Quem era João? João, ele era alguém que tinha intimidade com Jesus. João escreveu João 3,16. O que fala lá em João 3,16? Não, pera. Com mais força, mas assim, ó, é forte demais, com mais empenho. O que fala João 3,16? Porque Deus... Se expresse a Deus por isso. Dê um aplauso ao Senhor, gritos de júbilo a Ele. Diga aleluia. Não coloca o próximo, segura aí, por favor. O que está escrito em 1 João 3,16? Queridos, a nossa quantidade, tem um que sabe o que está escrito em 1 João 3,16. Sabe por quê? Fala de novo, por favor. João 3,16 fala do amor de Deus. 1 João 3,16 é umas coincidências que eu nunca vou entender, pastor Devani. Só muda o livro, mas o capítulo e o versículo é o mesmo. Lá fala que nisto conhecemos amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Diga assim, Cristo deu a vida por mim. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Primeira coisa que eu quero falar, por isso que eu saí um pouco do texto, porque eu quero falar dos aprendizados de João. Foram 5, mas o primeiro não está nesse texto. O primeiro ele entendeu que Deus é amor e que nós devemos ser semelhante a Ele. Só existe transformação de vida quando nós entendemos que Deus é amor. Quando eu entendo que Deus é amor, eu vou dar a minha vida pelo outro. Porque Ele deu o exemplo. Ele não exige nada que Ele não tenha feito. Quando Ele está na palavra, que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão, hoje nós vamos celebrar o exemplo que Ele deu. Que Ele morreu por nós. E o apóstolo Paulo diz, ainda quando nós éramos pecadores. Queridos, esse é o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar e dizer. Essa palavra viva de Deus, ela é amor. Vamos voltar agora para o texto e nós vamos ler, refletir aqui sobre os versículos. Versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, ele começa o seu evangelho, o evangelho que ele escreveu, retornando ao princípio. Eu quero ler lá Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O que fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. João começa o evangelho retomando ao princípio. Em hebraico, esse versículo, ele é Bereshit bara Elohim. O que nós aprendemos aqui? Numa tradução simples e direta, no princípio criou Deus os céus e a terra. Contudo, eu quero aprofundar um pouco sobre o que de fato quer dizer essa expressão. Bereshit bara Elohim. Diz assim, nela nós encontramos as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, Aleph e Bet, que tem significado essas letras. Na palavra Elohim, que é
o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todas as vezes na Bíblia você vê a palavra Elohim, quer dizer que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando em Elohim está Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph significa primeiro. Aleph representa o número 1. Aqui nós entendemos, quando João ele retoma lá para Gênesis, ele está dizendo, Deus é o primeiro. Deus é o único, não existe outro. É esse Deus que formou todas as coisas. Na palavra Bará e Bereshit, nós encontramos a segunda letra do alfabeto hebraico, que é Bet. E na escrita, ela é no formato de uma casa. Quando você vai ver o hebraico, a letra ela parece uma casa. Porque ela significa moradia. Diga para o seu irmão, moradia. Aqui nós entendemos um princípio, que o Deus único, que o Deus que deve ser o primeiro, ele precisa ser a minha morada. Por isso que a palavra diz que Jesus ele veio e habitou no nosso meio. A palavra para habitar é tabernaculou, morou, habitou. Então, nós temos que ter esse entendimento que Deus, ele é a nossa morada. Seguindo, quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que a palavra verbo, no grego, tem dois sentidos. Logos e rema. Logos é a palavra escrita. E rema é a palavra de revelação. João, ele sabia disso. E aí eu quero trazer dois significados também do termo palavra em aramaico. Em aramaico, o termo palavra é merra, que significa manifestação do poder divino. Que tem o mesmo sentido e é sinônimo da palavra Yahvé, que é Deus. Por isso que nós falamos que Jesus é a palavra. Ele é o próprio Yahvé. Ele é o poder manifesto de Deus. Existe uma tradição judaica de quando os rabinos iam escrever esse nome, Yahvé, eles trocavam o instrumento de escrita que ele estava utilizando, eles faziam rituais de purificação e eles voltavam, pegavam a caneta nova e escrevia esse nome. Depois, jogava esse instrumento fora e começava com outro. Isso diz temor e respeito. Em hebraico, a palavra, o significado de palavra é davá, que significa coisa e matéria. Quando João está falando do verbo, ele está falando tudo isso. Olha, esse verbo é Deus. Esse verbo é Deus constituído em matéria. Por isso que ele é a carne e o sangue. Ele se fez carne e habitou entre nós. João sabia e tinha essa revelação. Porque ele tem, aqui nós vemos o segundo aprendizado de João. Que para termos transformação de vida, temos que entender que Jesus é a palavra manifesta de Deus, que nos religa a Deus. E daí vem a palavra religião, que as pessoas não entendem. Religião é ligar novamente a Deus. Então, João ele entendeu isso. Jesus é esse Deus manifesto, que vem através do seu poder transformar a minha vida. Diga amém por isso. Seguindo, queridos, no texto, vou ler o versículo 3. O versículo 2, perdão. Que diz assim. Ele estava no princípio. E todas as coisas foram feitas
por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Diga assim, tudo que foi feito por Deus. Quando nós voltamos lá, no mesmo capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a criação de todo mundo. No início ele criou os céus e a terra, depois ele criou os firmamentos, o sol e a lua, depois ele criou a planta, e Deus vai criando todos os dias, né? Até chegar no sexto dia e criar quem? O homem. Deus criou o homem, por último, com um propósito. Primeiro aprendizado que nós tiramos aqui é que Deus prepara tudo para você antes. Não existe nada incompleto em Deus. Ele foi criando todas as coisas. Esse é o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar nesse ponto. Deus primeiro, Ele cria tudo, para depois criar o homem. Deus cria todas as coisas para nós, para depois nos criar. E tem gente pensando que não vai ter nada. Mas Deus já criou tudo para você. Tem coisa, tudo que é para a nossa vida já está criado, está no reino celestial. E à medida que o processo vai acontecendo na nossa vida, ele vai materializando e acontecendo. As pessoas falam assim, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Pessoas conhecem minha esposa, sua esposa é tão bonita, né? Aí eu falo assim, é graça de Deus. Graça de Deus é favor imerecido. Você não merecia receber. O senhor não entende, Deus já preparou o melhor. Quando você olha, você é o melhor. Tem 2 filhas, são muito melhores do que eu. Viu minha esposa orando? Ela é bem mais crente que eu. Eu falei, pastora, como vocês estão? Minha esposa é mais crente do que eu, graças a Deus. Porque Deus sempre dá o melhor para você e prepara todas as coisas para você. Esse é o primeiro ponto. Quando nós vemos lá em Gênesis 1, depois de criar todas as coisas, Deus tem um ato. Deus faz algo. Pergunta ao seu irmão assim, sabe o que Deus faz depois que Ele criou tudo, criou o homem, Ele tem um ato. Sabe qual que é esse ato? Ele pegou tudo e deu para o homem. Ele disse, eu estou te dando os pássaros do céu, os peixes do mar, e vai citando tudo e fala, e você vai dominar sobre todas as coisas. Querido, Deus criou você para dominar. Deus criou você para você estar acima de todas as coisas, para ser cabeça e não cauda. Ele cria tudo e entrega. Ele fala, é seu, estou te dando. Então tudo foi criado para o homem, não o homem para tudo. E muitas vezes a gente confunde. Nós pensamos que nós fomos criados para o trabalho, que nós fomos criados para a família, que nós fomos criados para tudo à nossa volta. Mas é o inverso, todas as coisas foram criadas para nós. Último ponto, o penúltimo ponto nessa questão é, Deus usa uma expressão quando Ele cria todas as coisas, que é assim, ó, e Deus viu que tudo era bom, exceto quando Ele criou o homem, que Ele muda a expressão. O que Ele fala? Muito bom. Nós estamos em outro nível com Deus. Muito bom. Diga para o seu irmão assim, nos olhos de Deus você é muito bom. Querido, sai dessa, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. O mundo é meu algoz. Eu vou morrer. Para Deus você vale muitas coisas. Você tem um preço que você nunca vai imaginar. Quarto ponto aqui, é que depois que Deus criou tudo, Deus descansou. Aqui nos mostra que depois do trabalho tem descanso.
E o descanso é Jesus, conforme Paulo fala. Querido, não adianta a gente ganhar todas as coisas e perder a nossa alma. A gente precisa entender esse descanso. Aqui nós temos o terceiro aprendizado de João, que para ter transformação de vida é preciso crer que não temos nada se do céu não lhe for dado. Diga, eu não tenho nada se do céu não for dado. Estou caminhando já para o final. No versículo 4 e 5 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. João, ele entendeu que Deus é vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Existe outro? Artigo definido, ou a, é único. Não existe outra vida. João, ele entendeu que Jesus, ele é a vida. A mesma vida que está lá em Gênesis 2:7, quando Deus sopra o fôlego de vida, o Ruá Kadosh, e o homem passou a ser alma vivente. Nós não temos vida verdadeira se nós não tivermos o sopro de Deus nas nossas vidas. É a mesma vida que está lá em Ezequiel, capítulo 37, quando fala do vale de ossos secos. É o mesmo sopro que tem que estar todos os dias na nossa vida, nos preenchendo. Sem essa vida nós somos vazios. Sem essa vida fica faltando algo. E João entendeu, ele é a vida. E essa vida está nos homens. Diga em mim. Querido, o aprendizado de João: só temos vidas se estamos em Jesus, que é a vida. E por último, Deus é luz. Qual o objetivo da luz? Qual o propósito da luz? A pastora falou, não andar em trevas. O que mais? Por que está claro aqui? Como, pastor Neto? Iluminar o caminho. Por que a gente colocou luz aqui? Para enxergar. Sem luz, fica difícil de ver. Sem luz, não tem como enxergar. E João disse que ele é a luz. Aqui nós aprendemos que a luz, ela vem dissipar as trevas. Isso demonstra que quando Jesus entra nas nossas vidas, ele revela quem nós somos. E ele aponta para quem nós seremos. Ele traz revelação, mas ele também é um farol que vai demonstrar para onde nós temos ido. Então, um livro muito bom do Max Lucado, que é simplesmente como Jesus. E ele tem uma frase lá que fez muito sentido na minha vida, que ele diz o seguinte, que Deus, ele te ama como você é. Às vezes as pessoas pensam, eu tenho que fazer isso para Deus me amar mais, eu tenho que mudar para Deus me amar mais. Deixa eu te falar, o amor de Deus, ele não muda. Porque o amor de Deus, ele não é condicional. Nós, às vezes, temos esse amor condicional, né? Então, quando alguém nos trata bem, nós já, opa, que legal, né? Bacana, né? Quando não é, a gente, às vezes, também soltamos umas farpinhas. Mas isso não acontece aqui, não. Todos nós somos crentes. Porque é condicional, a gente espera primeiro receber para depois dar. E um dia Deus me quebrou com isso. Meu pai ainda não conheceu o Senhor. E eu tinha uma
uma vontade de ouvir meu pai falando que me amava. E um dia tive um encontro com Deus e Deus falou para mim assim: relembra como que era o comportamento do seu avô com seu pai. Me permita dizer, eu vi que meu pai tinha um comportamento de uma moça perante o meu avô. Deus falou para mim: mas você é indesculpável. Eu tenho te dado amor. Você que vai ensinar amor a ele. Eu comecei então a semear na vida do meu pai. Hoje meu pai me beija, me fala que me ama. Queridos, porque é uma condição. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Não tem nada que você faz que vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Isso é meio complexo, né? A gente pensa, porque a gente está vivendo aquilo que Deus fala para a gente viver, a gente pensa que Deus ama mais a gente. Pior pecador, ao mais santo homem, o amor de Deus, ele é o mesmo. Marcos Lucas diz que Deus, ele nos ama como nós somos, mas ele se nega, ele recusa a nos deixar da mesma forma. Ele quer que nós sejamos simplesmente como Jesus. Querido, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu sei que Deus quer fazer de todos nós discípulos mais próximos dele. Não importa o tempo de jornada que nós temos com Deus. Certa vez eu vi a pastora Valnice Milhomes dizendo o seguinte: que todas as vezes que nós achamos que estamos bem numa área das nossas vidas, Deus revela outra que Ele quer trabalhar. Essa é uma constante. Enquanto estivermos aqui, nós temos que ser trabalhados. E João entendeu isso. Ele entendeu que Deus é amor, que Deus é o único, o primeiro, a moradia, a provisão, a vida e a luz. Para finalizar, eu quero ler um texto que está no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Queridos, apesar de nós, Deus faz muitas coisas na nossa vida. Quem mais impede Deus de agir na nossa vida não é o irmão que está do seu lado. Não são as pessoas que estão do seu lado. Somos nós mesmos. Queria que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração. Para que todos os dias Deus revele para nós que Ele é o amor. Que Ele é a provisão das nossas vidas. Nós finalizamos o louvor cantando que Ele é dono de tudo. Eu volto à pergunta inicial que eu fiz: onde estaríamos nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Feche seus olhos. Por um minuto, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele se manifeste todos os dias com esse amor, com essa provisão. Que Ele traga vida para você. Vida em tudo que está seco no seu interior.
Fale com o Senhor. Porque como o salmista diz, que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Por isso que nós estamos felizes e cantando. Deus tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas. E muitas vezes nós temos esquecido que Ele é. O seu nome é eu sou o que sou. João entendeu isso, por isso que fez toda a diferença em sua vida. Ele entendeu, por isso que ele recebeu as revelações do que estava por vir. Por isso que várias vidas foram tocadas através dele. Oh Deus, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor na nossa vida? Pai, o que seria de nós? E nós queremos, ó Pai, te engrandecer e te bendizer, porque Tu és o único, Tu és o primeiro, Tu és a provisão, Tu és a nossa vida, Pai. Nós queremos Te dar graça por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, ó Deus, por todos os Teus benefícios. Que toda manhã nós possamos crer e entender quem Tu és, ó Pai. E que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor que é o provedor da nossa vida, da nossa família, Pai. Sem o Senhor nada podemos. E nós queremos Te engrandecer, Te exaltar e Te bendizer. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém, gratidão. amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te agradecemos por Jesus. Te agradecemos pela vida que recebemos do Senhor. Te adoramos. Aleluia. Olha só o que João, o mesmo João que ele disse, escreveu. Quando ele está na ilha de Patmos, ele está exilado. Ele não tem presença humana. Ele está sendo punido. Ele foi jogado lá para ser morto pelas feras. Ele foi jogado naquele ambiente. E sabe o que ele diz quando ele está lá? Que não tem ninguém. Está cercado, abandonado, deixado de lado. Às vezes a gente pensa que não vale a pena. Mas ele disse que quando estava naquele lugar, sabe quem o visita? Aquele que diz: eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, João. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. É esse que foi visitar João quando ele estava abandonado. É o mesmo que está aqui nesta manhã. É o mesmo que o pastor Paulo pregou. É o mesmo, é o princípio, é o meio, é o fim. Nada sem ele, nada vale a pena. E você está aqui nesta manhã, nós estamos aqui. E ele disse também que Jesus nos ama, que o amor dele não muda, independente do que eu faça. Mas ele colocou uma vírgula e diz assim: ele não vai nos deixar da mesma maneira que nós chegamos. Alguma coisa vai ser mudada em nós. Então nesta manhã é manhã de celebração. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor para celebrar. Ele nos recebeu em amor, mas nós agora vamos, como igreja, celebrar o que Ele fez por nós. E essa semana, eu quero que você fique de pé um pouquinho. Agora você vai sentar. Essa semana eu recebi 2 pessoas aqui. E quando o pastor Paulo pregava e ensinava sobre o amor de Deus, que João desfrutou, e ele fala disso, eu comecei a pensar. Essas duas pessoas que sentaram comigo disseram assim: eu estou na casa, eu amo a Deus, mas eu não me sinto digno. Um disse assim: eu não sinto digno. Eu venho, faço toda a liturgia, mas eu não sinto dignidade. Eu disse: bem-vindo à vida. Bem-vindo, nós somos assim.
O dia que eu e vocês chegarmos aqui e dissermos assim: hoje eu vou para a mesa porque eu sou digna, pode ir embora para casa. Vá a pé, vai de joelho para a Trindade. Não vale a pena. Todas as vezes que você descer ali, descer as escadas, andar durante o dia, diga: eu não sou digno, mas aquele que me amou me tornou digno, me tornou digna. Você pode chegar, vir para a mesa, porque Ele tornou você digno. E isso eu quero ler com você, por favor, Romanos 8, para validar tudo que o pastor Paulo disse aqui. Romanos 8, versículo 15, por gentileza. O 16, melhor dizendo, 16, por favor, vamos ler juntos? Diga assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que você é o quê? Diga que eu sou o quê? Filho de Deus. A segunda pessoa que eu sentei, ela disse assim: eu trabalho, eu recebi uma fala, recebi uma porção em um ambiente, numa empresa, mas eu não sinto que eu sou dona. E eu disse: a partir de hoje você vai